Quem aqui hoje veio com a disposição de renovar o amor? Hã? Vieram ou não vieram? Quando vocês viram esse tema aí, vocês imaginaram assim, quem sabe eu vou renovar o amor do meu cônjuge, né? Da esposa, do esposo. Também? Mas vocês já viram pela história aí, pela leitura bíblica, que tem um outro tipo de amor envolvido, né? A gente está começando hoje essa série, Renove, né? A gente cantou isso agora. E um versículo que inspira essa série vem de Lamentações, no Antigo Testamento. Talvez, quando vocês viram o Renove, lembraram dessa passagem também, que diz que as misericórdias de Deus, do Senhor, elas não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Isso está escrito na Bíblia. Que a misericórdia, o amor de Deus, se renova. E a imagem escolhida, o pessoal da comunicação me ajudou, porque eu teria feito um trabalho horrível, mas a imagem escolhida foi um amanhecer para a gente se lembrar de que a cada dia que começa, cada vez que o sol surge no horizonte, Deus tem amor novo disponível para a gente. A cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Mas e a nossa vida? A nossa vida também tem se renovado? Como é que está a tua fé? Como é que está o teu compromisso? Como é que está a tua força? Vai ser temas que a gente vai falar ali ao longo dessa série em julho. Como é que está o teu amor a Deus? Como é que está o teu amor com aquelas pessoas que estão próximas de você? O texto do Apocalipse 2, que a gente leu agora, ouviu ele, vai nos ajudar nessa reflexão de hoje. E eu quero começar a reflexão pelo último versículo. No último estava escrito assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Aquele que tem ouvidos, ouça. Essa é uma expressão que Jesus muitas vezes usou, e ele está usando aqui por meio do apóstolo João. Isso quer dizer que a mensagem é importante. Quando ele diz, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, é porque vem algo muito importante. E a gente se acostuma a ouvir muitas coisas, às vezes até ao mesmo tempo. A gente ouve o rádio enquanto conversa com alguém, ouvimos o noticiário enquanto a esposa conta do lado o dia a dia, como é que foi, e a gente nem presta atenção. Não sei se com os maridos acontece isso, lá em casa às vezes acontece. Às vezes a gente ouve com os olhos a tela do celular enquanto o filho pequeno vem mostrar alguma coisa, e a gente está tentando ouvir tudo ao mesmo tempo. Mas essa é uma mensagem muito importante. Não é daquelas que entra num ouvido e sai no outro. É uma mensagem que precisa ser ouvida com atenção. E não só ouvida, ela precisa ser compreendida, ela precisa fazer morada aqui dentro. E precisa também ser colocada em prática, no dia a dia. Sabe por quê? Porque ali diz ao vencedor. Tem algo muito importante em jogo aqui. Essa palavra, ela tem o poder de dar vitória. Ao vencedor, a esse eu vou dar o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. No fim das contas, essa palavra tem a ver com destino eterno. Tem a ver com algo que nenhum ser humano consegue comprar. Nenhum ser humano consegue adquirir por conta própria. Quem está falando nesse trecho é o próprio Espírito de Deus. Ele está falando às igrejas. No livro do Apocalipse, a gente tem, nesse trecho inicial, cartas de Deus para 7 igrejas. 7 igrejas. Cada uma tem o seu nome da cidade onde ela estava. São 7 igrejas reais daquele momento em que o apóstolo João estava escrevendo, mas que também, de certa forma, nos faz pensar na totalidade das igrejas de todos os tempos. Afinal, 7 é um número completo na Bíblia, né? O número que representa Deus. Então, se faz parte de todas as igrejas de todos os tempos, isso inclui a gente aqui também, a luterana Camobi, no século 21. Essa carta é para nós também. João é o último apóstolo. É o único que morreu de velhinho. Os outros todos foram mortos por causa da fé em Jesus, foram perseguidos, alguns decapitados. Cristãos, no tempo do apóstolo João, cristãos estavam sendo colocados em arenas para serem mortos por feras e divertir os não cristãos. Fácil ser cristão num contexto desse, né? Queimados, muitas vezes, como tochas humanas,
ridicularizando, vocês dizem que são a luz do mundo, então vamos iluminar a noite aqui de Roma. Queimava as pessoas. O João está preso. Ele não foi morto, mas está preso, exilado numa ilha, uma ilha de prisão. João é o último apóstolo, Apocalipse é o último livro, é a última revelação de Deus para a sua igreja. E ele traz uma mensagem muito importante. Mas que mensagem é essa? Conheço as suas obras. O seu trabalho árduo, eu conheço a sua perseverança. Sei que você, ele está falando para a igreja de Éfeso, né? Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram, na verdade, impostores, falsos mestres, falsos apóstolos, por causa da sua pregação contrária à Bíblia. É interessante que nessa carta que o Espírito manda para a igreja, o Senhor Jesus começa trazendo elogios à igreja. Ele elogia. Eu conheço, eu sei do teu trabalho árduo. Não é qualquer trabalho, é um trabalho árduo, é um trabalho pesado. E realmente ser igreja no mundo, no nosso tempo dá trabalho. Naquele tempo acho que era mais perigoso ainda, por causa da perseguição. Às vezes me perguntam, quando eu converso com as pessoas e digo que eu sou pastor, as pessoas, mas tu trabalha em outra coisa também? Você é pastor de tempo integral? Como se ser pastor não desse trabalho, né? As pessoas ficam, o que o pastor faz durante a semana? Você deve estar sentado orando, né? Meditando. Pastorear uma igreja dá trabalho. Ser cristão no mundo dá trabalho. Cuidar de pessoas dá trabalho. Planejar e executar a missão de Deus no meio da gente exige dedicação, exige esforço, exige gestão de equipe, exige estudo. Capacitar constantemente uma igreja para servir no mundo e para desempenhar a missão, dá trabalho. E Deus elogia o trabalho árduo e a perseverança desses cristãos diante das dificuldades. Deus está elogiando também o fato deles terem permanecido firmes na palavra. Quando aquelas pessoas, os impostores, as pessoas mal intencionadas, começaram a querer trazer ideias novas, contrárias à palavra de Deus, nada contra ideia nova, mas quando ela é contrária, é um problema. A igreja de Éfeso foi firme. Ela examinou com cuidado as Escrituras, a Bíblia, e foi confrontar com o que os impostores estavam dizendo. Falsos pastores, falsos mestres, não são novidade do nosso tempo. A gente liga a TV e vê vários. Mas isso já está presente no meio da igreja de Jesus desde o começo. E a nossa tarefa como cristãos, como igreja, é sempre confrontar o que é ensinado com o que a Bíblia diz. Com o que diz a palavra de Deus. Não dá para a gente confiar em qualquer um que se chama pastor. Sou pastor. Hoje em dia a gente já não confia mais tanto, né? No passado dizia que era pastor, abria portas. Hoje em dia dizer que é pastor, fecha portas. Né? Já contei para vocês que quando estava em São Paulo, crediário ninguém fazia para mim, né? Porque o pastor tem fama de não pagar. É feio, mas é real. Falsos pastores fazem essa imagem ruim dos pastores. A autoridade, ela nunca está no ser humano. Ela está na palavra. A autoridade é da Bíblia. E o pastor só é pastor enquanto vive e anuncia a palavra. Se ele pisa fora da palavra, não é mais pastor. É falso pastor. É um impostor, como diz lá. E no nosso tempo a gente tem à disposição, assim, a um clique ou a uma troca de canal, a uma quadra da casa da gente, temos à disposição muito conteúdo de impostores da fé. A gente ouve falar de evangelho líquido, né? Hoje da modernidade líquida já inventaram o evangelho líquido também. Evangelho inclusivo, né? Tudo pode. Tem aqueles que separam só algumas partes da Bíblia que lhe interessam mais, deixando as outras de lado. Tem aqueles que acham que a gente não precisa lutar contra o pecado. Afinal, Deus perdoa. Então, se Deus perdoa, bora pecar, porque Ele vai perdoar. Vê que são distorções que acontecem toda hora. No versículo 6, a gente tem um exemplo. Há uma coisa a seu favor. Você odeia, a igreja de Éfeso está falando, né? Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu, Deus, também as odeio. E aí a gente se pergunta, mas quem eram esses tais de nicolaítas?
E a gente vai buscar na Bíblia e não tem outra passagem que fala de nicolaítas. E como é que a gente vai entender isso? Já me perguntaram isso uma vez, quando era pastor mais jovem, e eu não fazia ideia do que responder. Não tinha base. Consultei comentários, os comentários bíblicos também dizem, a gente não sabe, não dá para ter certeza, tem hipóteses. Já teve livros escritos para tentar dar uma boa resposta para essa pergunta. Quem são os tais dos nicolaítas? O que a gente tem de consenso? É que os nicolaítas, que é um grupo que a gente hoje talvez até exista, mas com outro nome, eles eram um grupo dentro da igreja que começou a pregar uma nova versão de cristianismo. Um cristianismo atualizado. O que vinha do tempo de Jesus estava ficando desatualizado, então a gente tem que dar uma melhorada nisso. Um tipo de evangelho assim mais liberal. Eles tentavam conciliar o melhor do mundo, o melhor do pecado com o melhor da igreja. Dá para conciliar isso? Não dá, né? Porque a mensagem, pensavam os grupos assim, a mensagem precisa fazer a pessoa se sentir bem. Falar de pecado, isso aí não cola, está fora de moda. É politicamente incorreto, né? E a Bíblia de vez em quando é politicamente incorreta, porque ela é verdade. Ela não está ali para agradar a todos, ela está para falar a verdade, a palavra de Deus. Pode ter sido os nicolaítas um grupo que pregava aquele evangelho paz e amor. Não precisa lutar contra o pecado, só vive a tua vida que Deus vai te salvar no final das contas. A gente tem isso até hoje no meio cristão. E é preciso permanecer firme, como os efésios permaneceram na palavra, para poder identificar, perceber esse tipo de coisa e corrigir esses desvios quando eles acontecem. E Deus está elogiando a perseverança da igreja de Éfeso. Ele diz, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido, não tem desistido. Vocês sofreram por causa do meu nome. E o sofrimento naquele tempo não era esse sofrimento que a gente passa, não, né? Não é perseguição de fazer bullying, não é perseguição de fazer chacota, esse é cristão, é com a vida. É perseguição mesmo na carne. É uma baita igreja, a igreja de Éfeso. Tem trabalho árduo, eles são engajados na missão, têm compromisso com a palavra de Deus, são perseverantes. São qualidades que toda igreja que quer ser séria precisa ter. Daria para dizer que é um sonho de igreja. Mas olha só, Deus não tem só elogios para essa igreja. Ele também chama a atenção. Contra você, porém, contudo, eu tenho uma coisa contra você. Você abandonou o seu primeiro amor. O que Deus está dizendo aqui, olha, vocês não me amam mais como me amavam no começo. Esse é o primeiro amor. Para entender melhor esse trecho, é bom a gente pensar um pouquinho na história da igreja de Éfeso. Esse começo em Éfeso, ele está registrado lá no livro de Atos. A gente tem que dar um passeio pela Bíblia procurando, né, respostas sobre a igreja de Éfeso. Como é que ela começou? Atos 18, 19, se você for lá olhar, você vai descobrir que primeiro naquela cidade, Apolo esteve lá pregando e surgiram os primeiros discípulos de Jesus. Pela pregação da palavra de Deus. Depois Paulo passou na cidade, o apóstolo Paulo. E ele pregou na sinagoga primeiro, lugar dos judeus. Paulo sempre fazia isso, chegava na cidade e ia na sinagoga primeiro. Mas ele foi rejeitado entre os judeus. E aí Paulo não tinha lugar para pregar. O que o Paulo foi fazer? Ele foi anunciar a mensagem no espaço de uma escola. Paulo não tinha capela, mas ele alugou uma escola e foi pregar lá. Passou 2 anos fazendo uso da escola de Tirano. E o povo que passava pela cidade teve a oportunidade de ouvir o evangelho. E não era pouca gente que passava em Éfeso. Tinha muita gente porque era uma cidade importante. Éfeso era o portal de entrada para a Ásia Menor. Uma cidade portuária, era praia. Era um lugar assim multicultural, gente de tudo quanto é lado, muita coisa acontecendo. Os dados antigos falam que naquela cidade tinha um teatro que cabia 25 mil pessoas. Imagina? A gente já acha grande o nosso aqui da universidade, né, que cabe 1.200 sentados. 25 mil pessoas num teatro. Uma enorme biblioteca da antiguidade. Ou seja, era um centro de conhecimento também. Em Éfeso tinha um monte de templo onde se cultuava a figura do imperador.
No tempo da Roma, daquela época, né, o imperador era visto como um deus. Então, naqueles templos se cultuava o imperador. Mas o que tinha de mais importante na cidade de Éfeso era o templo da deusa Diana. Esse era top do top. Na construção. Gigante. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um negócio fantástico. E eu imagino que quando o guia turístico passava, mostrava o templo da deusa Diana para os visitantes, ele falava assim do tanto de altura, do tanto de largura que tinha esse templo, o tanto de profundidade, as bases daquela construção. Uma obra tão grande, tão bonita. E o Evangelho de Jesus estava no centro da pregação em Éfeso. A Bíblia diz que o amor era vivido no seu dia a dia. Era uma igreja dedicada na sua missão. Tinha pessoas de vários lugares entrando e saindo da cidade, e quando saíam, levavam a fé em Jesus para a sua cidade. E a palavra de Deus ia se espalhando, novas igrejas iam sendo plantadas em outras cidades a partir de Éfeso, a partir daquela igreja. Teve um momento, que também está registrado em Atos, que aconteceu uma grande manifestação na cidade, onde as pessoas traziam os seus ídolos, aquilo que eles tinham como deuses deles, os seus objetos de culto pagão, os que praticavam feitiçaria, bruxaria, pegaram os seus livros disso, trouxeram para queimar em praça pública diante das pessoas. Imagina que declaração de fé acontecer isso na cidade. O nome de Jesus era engrandecido em Éfeso. Isso no começo. Passou um tempo e Paulo não era daqueles pastores que ficavam muito tempo no lugar. Ele ficava um tempo, organizava, deixava alguém de liderança e partiu para fazer outra. Ele formou uma liderança e seguiu para outra cidade. E a igreja, diz a Bíblia, continuou crescendo. Continua cumprindo a sua missão. Tempos depois, o Paulo escreve uma carta para os Efésios, cheia de alegria pelo que Deus estava fazendo no meio deles. Essa é aquela carta que a gente tem na Bíblia, a carta aos Efésios. Lá no capítulo 1, no versículo 3, o Paulo diz: eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Jesus. Eu tenho ouvido falar do amor que vocês têm uns pelos outros. E eu estou completamente agradecido a Deus por isso. Toda a carta aos Efésios não tem nenhuma reclamação. Tudo num tom assim de alegria, de celebração. Não tem nada para reclamar da igreja de Éfeso. Lá naquela carta, o Paulo chega a dizer assim, ó, vou botar aqui na tela para vocês, é o slide 8 para mim. Peço também que por meio da fé, ele está falando com os Efésios, depois que ele já tinha saído de lá, que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces, e ali eu destaquei as palavras, no amor. Para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Para quê? Para que assim vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, o seu comprimento, a sua altura, a sua profundidade. Quem sabe até o Paulo estava fazendo uma referência aqui ao templo da deusa Diana, que deixava as pessoas assim perplexas com o tamanho, era a coisa maior que eles conheciam. E Paulo fala do amor de Cristo. E que o amor de Cristo é muito maior em largura, em comprimento, em altura e profundidade. O amor de Deus é muito grande e ele estava sendo vivido, estava sendo experimentado. Estava sendo conhecido no meio da igreja de Éfeso. Uma igreja que reunia gente diferente, de todos os povos, etnias diferentes, pensamentos diferentes. Lá no meio da igreja de Éfeso tinha os apoiadores do Lula, do Bolsonaro e de todo mundo. Estava todo mundo junto lá. Estava ali a igreja, a família de Deus. Passou mais um tempo, talvez uns 10 anos aqui, pelo que se faz as contas, e o jovem pastor Timóteo foi enviado para ser o pastor da igreja de Éfeso. Ele assumiu a liderança da igreja, e aí ele encontrou uma porção de problemas. Passou-se o tempo, os problemas vão chegando. Assim é na família da gente também, né? Na igreja da gente também. Ensino contrário à palavra de Deus entrando na igreja, ideias liberais, tinha divisão entre ricos e pobres, tinha até pressão quanto à autoridade pastoral deles. Não, isso aqui é muito jovem, isso não serve para ser nosso pastor. O Timóteo chegou a desenvolver até um problema no estômago. Hoje a gente diria talvez uma gastrite, de tanto problema que ele tinha para tratar naquela igreja de Éfeso.
E nessas cartas a gente percebe que Paulo está tentando ajudar Timóteo a tratar dos problemas que existem lá. Tem 2 cartas de Paulo a Timóteo, enquanto Timóteo era o pastor da igreja de Éfeso. E Timóteo e a igreja perseveraram. Os problemas foram um a um sendo tratados. E aí passam-se mais uns anos, talvez aí mais ou menos uns 20. E agora, por meio do João, Deus envia esse recado que a gente leu hoje para a igreja de Éfeso. Vocês foram firmes, vocês trabalharam muito, perseveraram, mas uma coisa ficou para trás. Uma coisa ficou para trás. O amor que vocês tinham por mim esfriou. O amor que vocês tinham uns pelos outros deu uma esfriada legal. A rotina deu lugar à vivência do amor. E isso é um perigo que toda a igreja experimenta depois de algum tempo. Nós aqui estamos caminhando para 5 anos de fundação, mas a gente é um grupo que já está junto há mais tempo. E esse é um perigo que a gente corre também. De que o amor se esfrie. Quando os problemas passam, as marcas ficam. E isso é um tema tão importante, é central na vida de uma igreja, a ponto de o recado dizer que, se eles não se arrependerem, Jesus ia tirar o candelabro do meio deles. Vocês lembram dessa passagem aqui, né? Ele disse, se vocês não se arrependerem, vocês vão perder o seu candelabro. Isso quer dizer, vocês vão deixar de ser igreja. Se vocês permitirem que o amor entre vocês morra, vocês viraram um clube de pessoas. Mas não é igreja. Tem um teólogo que escreveu algo assim: a vida cristã sem amor é um exercício de futilidade. A vida cristã sem amor é um exercício de futilidade. E olha que não foi aquele senhor que inventou isso aqui. A própria Bíblia já diz que eu poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, eu poderia ter todo o conhecimento, poderia entender todos os segredos, poderia até ter uma fé capaz de mover montanhas, mas, se não tivesse amor, eu nada seria. Até o Renato Russo já cantou isso, e está na Bíblia. Se a gente perde o amor, tudo que a gente faz como igreja perde o sentido. Tudo. Sem amor, conhecimento bíblico, zelo com a palavra, perseverança, tudo se torna futilidade. Porque a vida cristã está baseada, ela está alicerçada em amor. Sem amor, aquele trabalho árduo vira mero ativismo. É só fazer por fazer, a gente tem que fazer, mas nem sabe por que está fazendo. Sem o amor, o zelo pela palavra acaba se tornando um tradicionalismo. Tem que ser assim. Sem amor, a perseverança pode se tornar o que a gente chama de legalismo. Cobrança. E aí, no meio disso tudo, o evangelho se perdeu. Porque evangelho, no fim das contas, é amor. Evangelho sem amor é qualquer outra coisa, mas não é mais evangelho. Mas se a gente está pensando sobre isso e está se preocupando, puxa vida, mas será que a gente está nessa? Será que a gente também já abandonou o primeiro amor? Se isso aconteceu de alguma maneira na nossa vida, tem um caminho de volta. O próprio texto nos aponta um caminho de volta. No versículo 5, lembre-se de onde você caiu. Quando Deus diz, ó, você abandonou o primeiro amor, mas lembra-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Percebendo que o amor esfriou, percebendo que a gente pode vir a viver uma religiosidade sem amor, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para trás e lembrar. Como é que era lá no começo? Como é que foi quando eu me percebi na fé? Lembrar de quem você era antes de experimentar o amor de Deus, na sua largura, na sua altura, na sua profundidade. Lembrar o que Deus já fez por você. Lembrar do preço que foi pago por Cristo para que hoje a gente possa ser chamado de
filho, de filha de Deus. Mas não apenas lembrar. Arrependa-se. Também é preciso fazer o movimento de arrependimento. E arrepender tem a ver com mudar. É mudar a mente, depois mudar a atitude. E praticar. Voltar a fazer o que se fazia no começo. É mais ou menos como no começo de namoro. Vou falar pelos homens, tá? No começo de namoro que você, numa data especial, comprava um chocolate de Gramado, Floribal, Cacau Show, para dar para sua namorada, para sua esposa. E aí passa-se uns anos do relacionamento, o amor dá uma esfriada, e quando você lembra de dar um chocolate, é um amor carioca. É um serenata de amor. Esticadinho. Amar Deus em primeiro lugar é se dedicar no relacionamento com Deus. Nosso tema não acaba hoje aqui. Nós vamos continuar falando disso na terça-feira, no bate-papo, no próximo culto também. O tema Renove vai continuar. Mas como a gente sempre faz, tem um para refletir e praticar nessa semana. Como é que anda hoje o teu amor por Jesus? Faz essa reflexão na tua vida. Como é que anda o teu amor por Jesus? Qual que é a tua motivação para viver e para servir a Deus e uns aos outros? E por último, que coisas você pode voltar a praticar, que você fazia no começo e parou de fazer, para despertar de novo esse primeiro amor, o seu amor por Deus, o seu amor pelas pessoas. Amém. Vamos ficar por aqui hoje, né?